Olá, gente. Sou o professor Rui e nós estamos aqui para mais uma aula de EDO, essa segunda, né? Agora a gente já sabe o que é um EDO, já tem noção de como a gente classifica, né, e ordena. Hoje nós vamos começar a resolver algumas EDOs, tá? A gente vai começar com casos bem simples e particulares para nosso estudo começar a ser ampliado de forma gradativa, tá? Então, nós vamos começar hoje olhando para as EDOs que estão assim, escritas dessa forma, tá? Como uma função m de x, naquela forma diferencial que eu falei, que só as EDOs de primeira ordem a gente consegue fazer isso. Então, nós vamos começar com EDOs de primeira ordem, que podem ser escritas desse jeito, tá? E a gente disse que um EDO é de variável separada se essa função m ela é só de x ou só de y, e a n também tem que ser só de y, só de x, ou seja, tanto uma como a outra dependem só de uma das duas variáveis, separadamente, não pode depender das duas ao mesmo tempo. E se depender das duas ao mesmo tempo, mas de forma que eu consiga reagrupar e deixar elas dependendo de uma só variável. Na prática, eu tenho que conseguir deixar a minha EDO assim, ó, dy dx igual uma função que pode depender de x, um f de x, sobre um g de x. O que a gente faz na prática, aqui eu esqueci um dy, é olhar para esse símbolo aqui. Isso aqui teoricamente é uma figura rígida, não é uma fração, é uma expressão rígida, mas a gente vai olhar para ela como se ela fosse uma fração e vai, de certa forma, quebrar ela, perdão, que aqui é um y, g de y. O que a gente vai pensar é que essa derivada aí, em vez desse símbolo aí ser um símbolo rígido, vai ser uma fração, e a gente, de certa forma, vai fazer isso. G de y dy igual a um f de x dx. E como é que a gente resolve? Deixa eu escrever reto. F de x dx. E como é que a gente vai resolver? Nós vamos simplesmente integrar em ambos os membros. E aí, quando eu integro, o que aparece aqui em um dos lados, ou nos dois, e aí, tanto faz, é uma constante. Na teoria apareceria nos dois lados, né? O integrante definido, aparece uma constante de cada lado. Mas temos constante dos dois lados, eu posso passar um para o outro lado, subtrair a subtração de duas constantes. Ainda é uma constante, então, na prática, eu posso botar só uma constante de um dos lados. Então, veja só, quando eu integrar dos dois lados, eu vou ter basicamente uma solução, na verdade, uma família de soluções para a minha equação diferencial. Uma vez que para cada constante diferente que eu escolher, eu vou ter uma função diferente, uma solução diferente, tá? Então vamos solidificar nosso estudo com exemplos. Aqui na disciplina de EDO, observe que eu estou usando muito o quadro, porque não tem como não fazer as técnicas e fazer os exemplos. Aqui nós vamos usar e abusar do nosso quadro, tá? Então, essa expressão que está aqui, o que nós vamos fazer é isso, ó, eu vou deixar o 1 mais x ao quadrado desse lado, com dy, e vou jogar o y dx para o outro. Observe que não está legal. O que está com x, eu queria que tivesse com y, com dx, o que está com dx, eu queria que tivesse com dy, e vice-versa. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar o y dividindo, vai ficar assim, 1 sobre y dy, e vou passar aquele 1 sobre x ao quadrado também, dividindo. Tá? Então, assim eu fico com condições de escrever, de deixar da forma que eu queria, né? Que são com as variáveis separadas. E aí eu simplesmente integro dos dois lados. Integral de 1 sobre y dy é igual a integral de 1 dividido por 1 mais x ao quadrado dx. Tá? E aí nasce a minha constante. Tá? Essa primeira integral dá o ln de y e aquela dali dá o arco tangente de x. Tá? Mais uma constante. É uma primitiva imediata. Tá? Derivado do arco tangente é 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Tá? Então, quem seria meu y? Aqui eu vou conseguir fazer alguma coisa. É elevado a arco tangente de x
mais K. Observe que ficou tudo assim, ó, tá? E aí eu posso escrever assim, ó, é o E elevado ao arco tangente de x vezes E elevado a K. Esse E elevado a K, gente, é uma constante, tá? Se K é uma constante, E elevado a K também é uma constante. Então, eu posso simplesmente apagar esse E elevado a K e botar uma constante multiplicativa. C vezes, vou escrever assim para ficar mais espalhado. Vou botar um C1 vezes E elevado a arco tangente de x. Então, observe que solução horrorosa, tá? É um EDO que não daria para você tentar fazer mentalmente, né? Como a gente fez nos exemplos mais simples da aula passada, tá? Então, vamos continuar nos exemplos. Esse exemplo, se você olhar, já é um PVI, tá? Então, a gente vai resolver como se não fosse e vai continuar até para vocês entenderem como é que se funciona o PVI. Por quê? Esse exemplo aqui, que a gente acabou de fazer, nós não encontramos uma solução, nós encontramos uma família de soluções. Para cada C1 diferente que eu escolher, eu tenho uma resposta, uma solução diferente. Tá? Vamos continuar. Nesse caso aqui, nós vamos olhar, sempre que a gente tiver um PVI, nós vamos olhar primeiro só para a equação diferencial. Tá? Depois é que a gente olha a condição inicial. Tá? Essa é a equação diferencial e essa aqui é a condição inicial. Então, olhando primeiro só para a equação diferencial, a gente já pode escrever ela assim, ó, y dy é igual a menos x dx. Então, essa ficou uma coisa muito fácil de resolver. Você integra dos dois lados. Vou botar até o menos fora. E aí eu já boto a minha constante. Integral de y ao quadrado sobre 2 é igual a menos x ao quadrado sobre 2 mais a minha constante. Posso multiplicar todo mundo por 2? Posso. Eu vou fazer, para ficar bonito, eu ainda vou fazer assim, ó, y ao quadrado mais x ao quadrado. 2k também é uma constante, eu vou botar assim, igual a c. Tá? Observe, tinha 2k, eu botei foi c. Tudo é constante, eu só mudei o nome da constante só para a gente não se complicar. Então, aqui está a solução da minha equação diferencial. Eu poderia tentar isolar o y? Poderia, mas aí apareceu mais ou menos, eu não vou deixar a solução explicitamente escrita como y igual a y de x. Eu vou deixar assim, tá? Acabou meu problema? Não, porque eu ainda não usei a minha condição inicial. O que é que diz a minha condição inicial? Que o y de 4 é 3. Então, onde tiver x, o que é que isso aqui está me dizendo? Quando x é 4, o y é 3. Então, eu vou substituir esses valores. Onde? Na minha solução aqui, que eu estou chamando de asterisco. Então, em asterisco, eu vou usar a condição inicial. Condição inicial, eu vou botar aqui, chamar de i. Use i. Tá? Então, como é que fica? Onde tiver y, eu vou botar 3. Fica 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado tem que dar c. Tá? Então, meu c deu 9 mais 16. Meu c deu 25. Então, quem é a minha solução? A solução é essa. Y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 25. Então, observe que essa expressão ela me dá a solução e agora não tenho mais uma família, eu tenho uma solução só. Tá? Essa é a importância de entendermos o PVI. Tá? Então, observe que a gente começou com problemas bem simples. As EDOs de variáveis separáveis, eles são bem simples. A única dificuldade que pode surgir é na hora de resolver as integrais. Porque às vezes a gente realmente tem integrais que são bem difíceis. Vocês viram lá no cálculo 2 que pode ter integrais com substituições trigonométricas. A gente pode ter que usar frações parciais ou alguma substituição bem difícil. E pode ser complicado fazer integral. Mas o procedimento da equação diferencial em si não é tão difícil. Tá? Guarda isso, que a gente sempre, de vez ou outra, a gente vai precisar resolver um EDO de variável separada. Dando continuidade, nós vamos falar sobre funções homogêneas. Tá? Então, é um conceito de cálculo por hora e já já a gente emprega nas EDOs. Tá? Então, a gente diz que uma função
que depende de duas variáveis, x e y, é uma função homogênea de grau n, se quando você fizer o f de tx, ty, eu conseguir tirar esse t para fora com a potência n, tá? Então, observe, além da função, a função homogênea, ela tem um grau associado. Ela pode ser homogênea de grau 1, de grau 2, de grau 3 meios, tá? Então, vamos olhar alguns exemplos para a gente entender melhor. Por exemplo, essa função aí, será se ela é homogênea? O que é que a gente tem que fazer para testar? Eu faço o f de tx, ty, para ver se eu consigo tirar esse t para fora. Professor, não entendi. Então, vamos calcular o f de tx, ty. É tx ao quadrado mais ty ao quadrado, certo? Isso aí é quem? É t ao quadrado, x ao quadrado, mais t ao quadrado, y ao quadrado. Eu consigo botar o t ao quadrado em evidência. X ao quadrado mais y ao quadrado. Ora, bolas, mas quem é x ao quadrado mais y ao quadrado? É o f de x, y, tá? Ou seja, essa função, ela é homogênea e mais, ela é homogênea de grau 2. Então, olha só, é um conceito que é importante. Ela é homogênea e eu tenho que saber o grau, tá? Observe que isso fica meio que intuitivo, né? Você olha, todas as expressões têm potência 2. Então, eu consegui extrair o t ao quadrado. Essa aqui, esse exemplo abaixo, que eu vou sublinhar, será se ela é homogênea? Então, vamos testar aqui, rapidinho. f de tx, ty. Quem seria? Seria tx ao quadrado mais 2ty. Observe que aqui eu só consigo tirar um, fica t ao quadrado, x ao quadrado, mais t 2y. Eu não consigo tirar t ao quadrado. Eu só consigo tirar um t. Se eu tirar só um t, vai ficar assim, ó, tx ao quadrado mais 2y. Isso aqui, gente, não é o f de xy. Não é. Então, observe, essa aqui, mesmo que eu tente, eu não consigo separar. Essa aqui não é homogênea. Não é homogênea. Tá? Mais um exemplo. Essa aqui, será se ela é homogênea? Então, como é que eu faria? O f de tx, ty é a raiz de... Vou botar aqui tx ao cubo mais tx, ty ao quadrado mais ty ao cubo. Ficou meio feio, mas... Agora o que é que eu vou fazer? Aqui não é quadrado, é cubo, né? Se a gente olhar com carinho, em cada uma das expressões, o que é que eu tenho? Eu vou ter t ao cubo, x ao cubo, mais... Vai ter... Tem t ao quadrado e t. Quando eu junto os dois, fica t ao cubo, xy ao quadrado. Mais t ao cubo, y ao cubo. Observe, gente, que eu consigo tirar esse t ao quadrado em evidência. E eu até podia fazer assim, ó, para as propriedades da raiz, né? Se eu tenho uma raiz de um produto, é o produto das raízes. Eu vou fazer assim, ó. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho t elevado a 2 terços vezes a minha f de x, y. Tá? Porque esse aqui, de fato, é a mesma expressão. Essa aqui, ela é homogênea de grau 2 terços. Olha que interessante. Embora na definição apareça um n ali, a gente fica pensando, não, então só pode ser um número natural, um número inteiro. Não é, esse n aí, o grau pode ser uma coisa fracionária, tá? Vai da criatividade de quem propôs o problema, tá? Por fim, eu botei mais uma, que essa aqui claramente não é, tá? Porque para ser, o que é que eu teria que conseguir fazer? Isso aqui é o cosseno de t, x, t, y, ou seja, é o cosseno de t ao quadrado, x, y.
eu teria que conseguir tirar esse t ao quadrado de dentro do cosseno. E a gente sabe que o cosseno não aceita tirar nada de dentro, né? Tem aquelas fórmulas de produto, de arco duplo, de soma, mas tirar nada de dentro a gente não consegue. Isso aqui não é... Eu não consigo tirar esse t ao quadrado de dentro, nem de nenhuma forma. Então, essa aqui, ela não é homogênea. Tá? Então, o que é que eu levo de lição? Para ser homogêneo, gente, em suma tem que aparecer expressões meio que polinomiais e a soma dos graus de cada parcela tem que ser a mesma. Por exemplo, ó, aqui nós temos duas parcelas de grau 2, ok. Aqui tem uma de grau 2, mas esse aqui só aparece um termo de grau 1, não dá para ser compatível, né? Aqui tem um de grau 3, aqui tem um de grau 2 com um grau 1. Dá 3 também, se você somar os graus. Aqui também dá 3, então essa aqui tem cara de que é. Essa aqui tem um cosseno Baudiu. Tá? Então, dá para a gente criar uma expertise para olhar se uma função é homogênea ou não. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente, a gente tem uma EDO que não é de variável separada. Mas se ela for homogênea, e aí é onde entra essa nova definição, a gente diz que um EDO de primeira ordem, que está escrita dessa forma, é homogênea se m de x e n de xy, ambas são homogêneas do mesmo grau. Então, não é interessante que elas sejam homogêneas de grau diferente. Tem que ser homogênea e do mesmo grau. Se isso acontecer, nós vamos fazer o seguinte, nós sempre vamos fazer isso. Nós vamos fazer o y igual a u vezes x, então em todo lugar que tiver y, eu vou botar u vezes x. E aí, onde tiver dy, eu vou botar u dx mais x du. Observe que aí parece o produto, né? Eu faço o diferencial de y, só que quem é y? É o x, tem um produto. Então, eu vou fazer o diferencial usando a regra do produto. É u dx mais x du. Tá? Então, nós sempre vamos fazer isso. Professor, não entendi nada. Você vai entender agora, tá? Vamos fazer exemplos. Não dá para aprender sem fazer. Desculpa, sem fazer exemplos. Então, nós temos aí, claramente, se eu chamar essa aqui de m e essa aqui de n, duas funções homogêneas de grau 2. Tá? O m a gente fez nesse instante. E o n também é homogêneo de grau 2. Se você quiser testar, dá para testar rapidinho. Tá? Se você olhar com bons olhos, o x ao quadrado é um termo de grau 2. Nós temos o xy somando os graus dá 2 também. Dá para fazer rapidinho, que é uma função homogênea de grau 2 também. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mudança de variável, que é a técnica vencedora, né? Vamos chamar y u vezes x. E onde tiver dy, eu vou chamar de u dx mais x du. Tá? Então, vamos começar. X ao quadrado mais ux, né? Porque no lugar de y eu tenho que botar o x. Ux dx mais x ao quadrado menos x vezes ux. Agora tem um dy. Vou botar u dx mais x du. Certo? Eu vou dividir o quadro aqui. Então, nós temos tudo isso igual a zero. Nós mudamos a variável. Tá? Então, eu vou meio que... A gente tem agora que fazer uma distributiva aqui, tá? Nós vamos fazer. Nesse primeiro pedaço, o que é que eu vou fazer? Para organizar direitinho, eu vou botar o x ao quadrado em evidência. 1 mais u ao quadrado dx. Tá? O primeiro termo já foi. Agora, nós vamos fazer essa distributiva. Tá? Então, como é que faz a distributiva? Isso é cansativo, tá? Mas depois a gente pega umas manhas e vai mais rápido. Tem que fazer tudo isso, tá? Então, eu vou fazer x ao quadrado vezes u. Então, fica ux ao quadrado dx mais x ao cubo du. Agora, eu vou fazer o outro. Menos x ao quadrado u ao quadrado dx menos x ao cubo u du igual a zero.
Então, observa que ficou bem grandão, mas eu vou agora agrupar. Tudo que tem dx vou deixar junto, tudo que tem du eu vou deixar junto. Então, vamos para os termos que tem dx. Eu vou sublinhar todos de laranja. Tem dx aqui e dx aqui. Tá? O que é interessante, todas as parcelas que tem dx têm um termo x ao quadrado. Então, já vou deixar esse x ao quadrado em evidência. Ó. X ao quadrado. Aí temos, na primeira expressão, 1 mais u. Na segunda, u. Na terceira, menos u ao quadrado. Tá? Então, tudo isso aqui foi com o dx. Agora, nós vamos usar outra cor para os du's. Os du's nós temos quem? X ao cubo menos x ao cubo. Eita, gente, eu sublinhei um que não era, né? Não, tá certo. du. X ao cubo u. Então, eu vou botar mais, aí eu vou fazer assim, ó. X ao cubo menos x ao cubo u. Tudo isso aqui com u, du, igual a zero. Então, toda aquela expressão eu separei assim. Olha que legal, vamos deixar agora tudo azul. Aqui eu consigo cortar esse com esse, vai ficar assim, fica x ao quadrado, que multiplica 1 mais u dx, tá? E lá vai ficar x ao cubo, que eu posso botar em evidência, 1 menos u du, igual a 0, tá? Olha, tá ficando bonito. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar esse rapaz aqui. Vou jogar o outro para lá. Quando eu jogar, ele troca de sinal. Então, vou ser esperto, ó. Vou botar u menos 1. Tá? Eu troquei de sinal quando eu joguei pro lado de lá. Certo? O que é que a gente faz agora? A gente consegue separar. Tá? Então, vou trazer o x ao cubo dividindo para a esquerda e vou levar o 1 mais u dividindo para a direita. Então, vai ficar como? Vai ficar 1 sobre x dx e do outro lado 1 mais u menos 1 du. Certo? E aí eu consegui separar. Consegui separar, o que é que eu faço agora? Eu integro dos dois lados, tá? Integrando, fica 1, fica o ln de x, é igual a essa integral aí. Tá? E aí, a gente pode, para fazer essa integral, eu vou precisar de mais uma página. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, ações da página, para não cortar, eu vou fazer essa integral separadamente. Essa aqui, integral de 1 mais u dividido por u menos u. Integral. Deixa eu ver se eu copiei certo. Tá, como é que nós vamos fazer? Eu vou fazer assim, ó. Vou botar assim. U menos 1 mais 2 dividido por u menos 1. Vejam só como isso é a mesma coisa do que eu tinha antes. Tá? Se eu somar menos 1 mais 2, dá mais 1. Eu não fiz nada, é a mesma coisa. Tá? Agora eu vou quebrar em duas. É u menos 1 dividido por u menos 1 mais de 2, u menos 1. Tá? Essa primeira é a integral de 1, dá o próprio u. Essa segunda dá 2ln de u menos 1. Certinho? Então, vamos voltar para lá. Aqui fica ln de x e aqui fica u mais 2ln de u menos 1.
perdão, U mais 2 ln de U menos 1. E aí eu tenho que botar constante. Terminei de resolver o problema? Não, porque eu não quero saber de U. Eu estou resolvendo o EDO, depende de x e y. O y de x ou x de y. Tá? Então vai ficar assim. Quem é U? Olha, só, a gente tem que lembrar. Vou botar até de laranja para dar um destaque. Lembre que o y é ux. Ou seja, o u é quem? É y sobre x. Tá? Então, a gente pode retornar para a variável que a gente quer. Ficaria como? Ficaria ln de x é y sobre x mais 2 ln de y sobre x menos 1 mais a constante. E veja só que solução feia, mas essa é a solução da equação diferencial. Tá? Então, olha, parece fácil, mas é trabalhoso. A gente tem que fazer com atenção. Tá? Vamos fazer só mais um. Esse aqui é a resolução da integral. Vou fazer mais uma, tá? Essa aqui, ela, se você olhar, ela não tá, você não consegue ela separar ela só jogando para um lado e para o outro. Você tem que perceber que, de fato, ela é homogênea de grau 1. Tanto o M, se eu chamar esse aqui de M, quanto esse aqui, se eu chamar de N, são homogêneos de grau 1. Então, nós temos que fazer a mesma tática vencedora, que é chamar o Y de U vezes X. Tá? Fazendo isso, quem é o dy? É u dx mais x du. E a gente pode mudar a variável da integral para ela ficar assim agora, ó, da EDO, perdão. Menos o x dx mais x que multiplica u dx mais x du. E aí eu igualo tudo a zero. Ó. Observe que eu mudei a minha EDO. E agora eu vou fazer tudo que dá para fazer aqui. Na primeira expressão, eu vou só botar o x em evidência. Na segunda, eu vou fazer a distributiva. Fica xu dx mais x ao quadrado du igual a zero. Agora eu vou juntar os dx. Para ficar organizado, dx tem aqui e tem aqui. Quando eu junto, tem x nos dois. Ó. Já vou deixar o x fora. 1 menos u mais u. Tá? Isso aqui com o dx. E o du só apareceu. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente já pode cortar. A gente já pode cortar esse aqui com esse. E vai ficar assim, ó. Fica x dx mais x ao quadrado du igual a zero. Ou vamos deixar assim, ó. X dx menos x ao quadrado du. Passo de x ao quadrado dividindo, né? Então vai ficar assim, menos 1 sobre x dx é igual a 1 du. E aqui a gente integra. Tá? Então, integrando, o que é que nós vamos ter? Fica menos o ln de x é igual integral de u, dá o próprio u, e aí eu tenho que botar uma constante. Mas eu não quero isso. A gente tem que lembrar que o u é y sobre x, tá? Quando eu lembro disso, eu fico com menos ln de x é igual a y sobre x mais k, tá? E aí, a gente pode até, esse aqui, graças a Deus, a gente consegue isolar o y, né? Fica assim, ó. Fica k menos ln de x vezes x. Professor, o senhor jogou o k, ele não ia negativo? Ia, mas como é uma constante, eu posso deixar ele positivo do jeito que eu quiser, tá? Então, observe que é uma família de soluções. Eu vou botar para o outro lado aqui só para ficar bonito. Ó. Y igual k menos ln
Vou botar assim, x, k menos ln de x. Tá. Essa aqui é a minha solução. Novamente, como não é um PVI, a gente encontra uma família. Para cada constante que você escolher, vai ter uma solução diferente. Tá? Então, nós aprendemos hoje 2 tipos de EDO. Normalmente a gente só vai ver uma técnica por dia. Hoje é porque não, só temos 8 aulas e teria que ter uma aula com 2 técnicas. Então, só lembrando que hoje a gente viu 2 técnicas, que são as EDOs com variáveis separadas e as EDOs homogêneas, tá? Então, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra aí no meeting de aula, no meeting ao vivo, para tirar as dúvidas que tiverem, tá? Um abraço a todos e até a próxima.